Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse: eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella. Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. Um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil do século XX. Marighella não é só um homem que puxava gatilho, mas era principalmente um homem que teorizava a luta revolucionária. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Se usava brinco, era preso. Cabelo comprido, era preso. A repressão foi levada ao máximo. Olhou pra você, se você ria, ele não sabia que é você. Você imagina, nem podia nem rir. Uma decisão de uma geração. Deixar patente que havia pessoas que não se conformavam com o regime e que estavam agindo. A grande utopia, na verdade, era um homem novo, né? Se criar realmente a humanidade, né? Não chegava a ser Guevara, mas no Brasil a gente tinha Marighella. Ele disse que a Revolução Brasileira é com samba, futebol, uma revolução colorido moreno, como ele mesmo. Ele era um homem pobre, ele era um homem do povo, realmente. Ele não abandonou a sua classe. Eu não posso dizer que ele era um homem muito bonito, mas ele era uma figura diferente. Era de uma audácia atroz, nunca vi coisa igual, né? Revolução é sacrifício. Tenhamos decisão, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, vale mais a disposição de ir até ao sacrifício da vida. Foi uma vida densa, como poucos brasileiros tiveram. Acontece que a gente desceu pela escada e a polícia entrou pelo elevador. É um santo do socialismo, um santo ateu. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. Bom, meu nome é Carlos Augusto Marighella, eu tenho 62 anos, sou filho de Marighella, de Carlos Marighella. Os militares fecharam a Câmara, fecharam o Congresso, impuseram censura à imprensa, prenderam as pessoas. Quais eram os crimes daquelas pessoas que foram presos em 64, inclusive de meu pai? Era delito de opinião, ninguém falava em luta armada. Mas quando meu pai propôs a luta armada, ele sabia que isso o colocaria como, digamos assim, o principal alvo de toda aquela violência instituída no país naquela época. Meu pai foi morto, né, em 1969. Muita gente já havia sido assassinada naquela época porque a repressão era brutal. Os militares que dirigiam o país, efetivamente, eles eram desprovidos de qualquer, digamos assim, eu diria, desses conceitos éticos, né? A ideia que os impulsionava era a ideia de impor pela força, pela violência, submeter a população através da violência. Eles sabiam que isso efetivamente incluía a possibilidade de matar brasileiros e não hesitaram, porque meu pai não foi o único assassinado. A morte de meu pai, ela se dá no contexto do episódio em que prenderam os padres, né, os padres dominicanos, e os padres dominicanos deixaram escapar que meu pai apareceria em um determinado local e foi armada uma emboscada para ele. Em determinado ponto, do qual ele não podia mais se evadir, né, foi aberta uma fuzilaria porque a ordem era assassiná-lo. A ditadura não queria que meu pai fosse preso e pudesse se tornar, digamos, um Mandela, que na cadeia podia ser alvo de solidariedade do mundo todo, porque inclusive ele já era uma personalidade do mundo todo. Meu pai chegou ao máximo, digamos assim, que uma liderança política de esquerda podia ter no Brasil. Ele tinha reconhecimento internacional. Então a ordem era efetivamente matá-lo, porque meu pai os intimidava, eles tinham medo de meu pai, eles tinham medo inclusive dele morto, porque não permitiram que a família o sepultasse, né? Nós estávamos na Bahia,
viemos sepultá-lo e fomos impedidos de sepultá-lo. Nós fomos ver a sepultura de meu pai. No dia seguinte, há um enterro secreto que eles fizeram durante a noite, não é? E eu, como filho, claro, tenho muito orgulho de meu pai.